Então vamos continuar a nossa aula número 2 sobre elementos de máquinas. Naturalmente aqui é uma coisa informativa, bastante rápida, porque é uma disciplina de carga horária relativamente pequena, nos cursos técnicos, e quem quer conhecer elementos de máquinas vai ter que estudar muito, porque é uma coisa sem fim, né? Então vamos lá olhar. Elementos de fixação, que é a parte que a gente está olhando, né? Já vimos um pouquinho sobre parafusos, porcas e arruelas. Vamos olhar pinos e cavilhas, né? Aí já tem um probleminha aqui, pessoal, é o jargão, tá? Jargão é uma linguagem utilizada por um determinado grupo numa determinada época. Aquilo que tem um nome dentro de um grupo, no outro grupo poderá ter outro nome completamente diferente. Mas, por favor, cuidado com os apelidos. Jargão é uma linguagem técnica utilizada em alguns segmentos da indústria, comércio, etc., a ciência. Aí tem que tomar cuidado com os apelidos, que às vezes o pessoal pega e começa a botar apelido, né? Numa empresa que eu trabalhei tinha um guindaste antigo, muito ainda poderoso e operacional, mas era antigo, né? E o pessoal chamava o vovô, né? Então, traz o vovô! E era trazer aquele guindastão antigo lá. Mas não é correto fazer isso, porque se veio um cara de fora, sujeito que não está conhecendo nada daquele teu microcosmos ali, e tu vai encontrar ele e tu vai dizer, não, mas pode ficar tranquilo, nós vamos usar o vovô. O que esse cara vai pensar sobre isso, né? Eu vou imaginar lá, pô, vou pegar o velhinho, vamos judiar do velhinho, porque para ele o vovô é o vovô, assim como eu sou agora um vovô, né? Então vamos lá, elementos de fixação, pinos e cavilhas. Os pinos e cavilhas têm a finalidade de alinhar ou fixar os elementos de máquinas, permitindo uniões mecânicas, ou seja, uniões que se juntam duas ou mais peças, estabelecendo assim conexão entre elas. Opa, fui para o lado errado. Fui para o lado errado. Agora sim. Então tá, nós vamos encontrar então aqui um garfo, que pode ser uma peça de uma máquina, e um tirante, né? Vou juntar as duas e vou engatá-las. Isso aí pode ser uma fixação de um guindaste, uma peça de uma máquina qualquer, né? Lá um eixo um eixo cardânico ali, né? Cardânico de um caminhão, cavilha, eixo e tal. Então, algumas coisas que eu quero unir de uma maneira assim fixa. Não é muito fácil desmontar, porque eu vou ter que ter um contrapino para colocar em um desses lados, né? Geralmente poderá ser uma peça cônica, levemente cônica, e eu vou ter que bater esse pino para sair. Não, é na base do martelo mesmo, tá? As cavilhas também são chamadas pinos estriados, pinos retalhados, pinos ranhurados ou ainda rebite entalhado. A diferenciação entre pino e cavilha leva em conta o formato dos elementos e suas aplicações. Pinos são usados para junções de peças que se articulam entre si, e cavilhas são utilizadas em conjunto sem articulação. Ou seja, eu botei um pino, ele vai girar, né? E a cavilha não tem esse giro. Os pinos são usados em junções resistentes a vibrações. Há vários tipos de pinos conforme a sua função. Tá, então vai ter lá os nomezinhos todos, né? Pino cônico com ação de centragem. Vai montar alguma coisa lá e os furos não estão bem, são dois furos que não estão bem centrados aqui, os furos. Então tu coloca um pino que é cônico, um diâmetro um pouquinho menor, ele vai fazer os dois bichos se alinhar ali, né? Os dois furos se alinharem. Pino cônico com hastes rosqueadas, a ação de retirada do pino do furo é cego, é facilitado por um simples aperto da porca. Pino cilíndrico requer um furo de tolerâncias rigorosas e é utilizado quando são aplicadas as forças cortantes. Cortantes? Isso é uma força cortante entre dois elementos. Pino elástico. Claro que vai ter que ter o pino aqui no meio, né? Aí eu vou querer cortar ele, né? Pino elástico ou pino tubular partido apresenta elevada resistência ao corte e pode ser assentado em furos com variação de diâmetro considerável. Pino de guia serve para alinhar elementos de máquinas. A distância entre os pinos deve ser calculada para evitar o risco de ruptura. Então eu quero fazer uma montagem ali, eu tenho que ser naquela posição e posso usar um pino de guia, tá?
Tem alguns carros aí também que tem uma espécie de pino guia na roda. Tu bota ali, enquanto não achar aquele buraquinho, as coisas não encaixam. Além dos próprios parafusos, tá? E aí nós vamos encontrar as cavilhas. Peça cilíndrica fabricada em aço, cuja superfície externa recebe 3 entalhes que formam ressaltos. A forma e o comprimento dos entalhes determinam os tipos de cavilha. Sua fixação é feita diretamente num furo aberto por broca, dispensando-se o acabamento e a precisão do furo alargado. Porque tem lugares que a broca não vai te dar a precisão de diâmetro necessário, e aí tu vai ter que usar um alargador, máquinas e ferramentas. Tá? Então eu vou encontrar ali o pino cônico com rosca, ele vai fixar, quando eu quiser tirar eu vou botar a porca ali, vou conseguir tirar ele fora. O cilíndrico e o pino elástico, né? Que na verdade é um tubo com um rasgo. E ele vai entrando, aquele rasgo vai fechando pelo efeito do aperto do furo. Vários tipos de cavilhas, tá? Isso aí pode ser usado em função do tipo de máquina que eu estou trabalhando, tipo de montagem, e algumas vezes até o costume da empresa. Então, por que usam isso? É o costume da empresa usar isso aí. Então, dá problema, não dá problema, mantém-se a tradição, né? Veja que vários povos hoje ainda mantêm tradições de roupas, de alimentação, etc. E tu pode dizer, isso é errado para ti, né? Tu pode achar que é diferente, mas não necessariamente é errado. E toma cuidado, às vezes pode ser errado, mas se é um costume de um grupo, cuidado que vai ser muito complicado você querer até opinar sobre isso, né? Sobre questão de religião, mesmo costumes de um povo, etc. A cupilha ou contrapino é um arame de seção semicircular dobrado de modo a formar um corpo cilíndrico e uma cabeça. Tá? Esse aqui é o dito cujo, né? Aquele furinho que tem essa meia volta ali é para trancar no furo, né? Deve aparecer a figurinha mais adiante, né? Travar outros elementos de máquinas como as porcas. Às vezes um eixo, tu vai botar um eixo, não quer que aquele eixo passe, né? Às vezes vai uma arruela, contrapino. Pronto, já está fixada a peça adequadamente com essa cupilha ou contrapino aí, né? Aqui tem uns exemplos, né? Fixando um eixo, uma peça apenas com uma arruela, uma porca comum e uma porca castelada. A porca castelada evita até que ela se movimente, que vibre, né? A porca comum, se der uma folga, ela pode começar a enrolar e desenrolar e batendo contra o contrapino. A porca castelada, ela fica presa ali. O problema da porca castelada é que você tem que executar o furo no local, tá? Nesse caso, a cupilha não entra no eixo, mas no próprio pino. O pino é cupilhado, é utilizado como eixo curto para uniões articuladas ou para suportar rodas, polias, cabos, etc. Então, até aqui o pino com cabeça, com furinho para botar a cupilha, né? Então, aqui o pino sem cabeça, eu vou usar 2 cupilhas. Quando é que eu vou usar o pino sem cabeça? Eu já quero fazer uma peça ali e não quero usinagem. Não quero usinagem, não quero torneais, nem tem torno. Então o que eu faço? Só corto a peça, furo, vou juntar aqui as 3 partes aí, né, da peça, ou o pedaço da peça, ou eu tenho que pegar minha barra, fazer 2 furos e usar as cupilhas ou o contrapino. Mais fácil então. Não, eu quero melhor confiabilidade, melhor acabamento, eu vou usar um pino com cabeça, tá? Vamos lá. As chavetas. Um elemento mecânico fabricado em aço. Nunca vi de outro tipo, mas pode ser que tenha, de repente, né? De materiais mais macios. Sua forma, em geral, é retangular ou semicircular e a chaveta se interpõe numa cavidade de um eixo de uma peça. Algumas não têm essa cavidade, tá? Mas normalmente a gente vai olhar que faz um rasgo no eixo e na tua própria peça para travar uma nota, para que não haja movimento relativo, tá? Muito bem, aqui está mostrando um exemplo, tá? Está mostrando uma peça genérica aí, o eixo com seu rasgo, aqui um tipo de rasgo de chaveta, e aqui está mostrando o que eu quero, uma engrenagem.
Porque se eu vou botar um torque muito grande nessa engrenagem, eu não quero que ela rode em cima dele, senão não tem finalidade, tá? A não ser que seja só uma engrenagem louca ali no meio. Tá? Uma engrenagem louca é que não aciona coisa nenhuma, ela só está uma engrenagem intermediária, por exemplo. Tá? Muito bem, as chavetas podem ser de cunha, paralelas, de disco e por aí vai. As de cunha tem esse nome porque são parecidas com uma cunha, então tem um formato prismático cônico, né? Uma de suas faces é inclinada para facilitar a união de peças. As chavetas de cunha classificam-se em dois tipos, longitudinais e transversais. A inclinação é 1%, é uma inclinação muito pequena que é feita, tá? E eu tenho que me preocupar com as dimensões, a altura, comprimento, largura e, naturalmente, a conicidade que eu vou dar. Aqui ela está representada exagerada, tá? Para a gente poder perceber que tem essa inclinação. Em algumas chavetas, a inclinação de 1% significa que em 100 milímetros, tu tem 1 milímetro de diferença, né? Pega uma chaveta de 25 milímetros, a diferença é 1/4 de milímetro. Isso aí só um olho treinado consegue observar, tá? E tem essas outras aqui ainda que tem aquela cabeça ali, que é para limitar a entrada ou facilitar a desmontagem. Vai depender de como é que tu enxerga isso, tá? Então ela vai te dar a altura maior, o comprimento, a largura e a inclinação, que vai ser uma consequência. Para tu verificar a inclinação, vou ter que fazer o cálculozinho de 1 por 100 ali, mede a altura maior, mede a altura menor, com cuidado, e você vai verificar se a inclinação está adequada. Tá? As chavetas longitudinais podem ser ainda de diversos tipos, encaixada, meia cana, plana, embutida e tangencial. Tá? Então, a encaixada, sua forma corresponde à do tipo mais simples de chaveta de cunha, e para possibilitar seu emprego, o rasgo do eixo é sempre mais comprido do que a chaveta. A meia cana, ela tem esse formato, eu nunca vi essa meia cana aqui, tá? Mas ela trava uma peça na outra por atrito, certo? Geralmente eu usei sempre com rasgo. Então o que tu faz, né? Tu vai botar a chaveta ali, começa a martelar, ela na parte de cima ela vai começar a prensar uma peça contra a outra, vai gerar um atrito grande entre o eixo e a chaveta, e com isso aí haveria a diminuição da possibilidade de giro relativo entre eixo e a tua peça ali. A chaveta plana é similar à chaveta encaixada, porém sua montagem não abre rasgo no eixo. Ela tem um rebaixo plano. Tá? Isso aí também acontece, né? Ela é bastante comum, isso aí. Às vezes é uma opção bem mais fácil de fazer, mas nem sempre tão eficiente. Mas é possível, tá? De novo, depende do costume, das aplicações, da facilidade. Para fazer um rasgo de chaveta, tu tem que ter uma máquina que faça o rasgo de chaveta. Tá? Tanto no eixo, quanto na tua polia, na tua engrenagem, na tua peça. Tá? E as chavetas embutidas aí, que são perfeitamente alojadas ali. Depois tu vai montar o eixo em cima, tá? Ela vai entrar com uma certa interferência, né? Vai montar isso aí na prensa ou um martelo, né? Mas uma técnica adequada de martelagem, e tu vai encontrar então esse tipo de montagem, tá? A chaveta de cunha longitudinal, essa aí eu nunca vi, né? Mas tem aplicações especiais para isso aí também. Tá? Ela aplicada ali que vai ter cargas especiais ali, né? Nunca vi uma montagem dessas, mas ela é possível ter no mercado aí, tá? E a chaveta transversal. Bota o pino contra pino e chaveteia tudo isso aí para que nada se escape fora, tá? Então, as cunhas transversais eu vou ter inclinação simples, inclinação dupla, conforme a montagem que a gente vai ter ali da nossa chaveta, tá? Então, a chaveta, na verdade, ela está entrando aqui por cima, tá, pessoal? Opa, cadê o meu cursor? Ela está entrando por cima. Isso aqui é o formato da seção transversal, tá? Isso aqui gira 90 graus, tu vai ver a seção transversal da chaveta transversal. Tá? E aí tem as chavetas paralelas ou linguetas, é feita pelo ajuste de suas faces laterais às laterais do rasgo de chaveta.
fica uma pequena folga entre o ponto mais alto e o fundo do rasgo do elemento conduzido. Vai aparecer aqui a figurinha, ó. Então aqui nesse caso a interferência é lateral, certo? O que obriga a ter um bom ajuste isso aí, porque senão a cada reversão de movimento, poderá acontecer, eu vou ir batendo literalmente a peça que está folgada em relação à outra. Então é uma coisa bem mais precisa de ser feita, tá? Chavetas, rendas paralelas ou linguetas, elas podem ser com cabeça ou sem cabeça, parafusadas ou não parafusadas, conforme a melhor montagem que cada um tiver. Às vezes essas peças mais elaboradas são para máquinas maiores, né, eixos mais pesados, tal, conforme a necessidade que for imposta em cada uma das máquinas, tá? Chaveta do disco meia-lua, eu já trabalhei com essa chaveta, ele é um pouquinho chato às vezes de acertar no lugar, tá? Tem que botar no lugar, tem que estar bem retinho, aí tu bota a outra peça, depois tu bota vai botar às vezes uma arruela, um contrapino, e ela vai ficar presa aí no lugar, tá? Então, na hora de montar, ela tem que estar bem encaixadinha. Se ela começar a mexer muito, o que a gente faz, bota uma graxinha ali, uma graxa mais grossa um pouco, só para travar a chaveta no lugar, né? Então tu vê, ela encaixou, eu botei uma arruela, tem uma porca e essa ponta de eixo cônica, e no caso pode ser paralela também, tá? Tem rosca, então bota a porca, já dá um aperto adicional aí nessa parte aí. Aqui no caso a porca vai dar um aperto cônico contra cônico e a chaveta vai garantir a interferência entre as duas peças. Bom, ainda tudo tem tolerâncias, né? Então, a tolerância para chavetas, o ajuste da chaveta deve ser feito em função da característica do trabalho. A figura mostra 3 tipos mais comuns de ajustes e tolerâncias para chavetas e rasgos. Você já viu tolerância e ajustes? Não? Vai ter que dar uma olhada, porque isso aqui significa que eu vou ter umas dimensões mais estreitas ou mais largas entre esses ajustes aí, né? Então, P9H9, J9H9, D10H9, tá? Então, montagens fixas, P9H9, montagens justas e montagens deslizantes, né? Onde eu consigo movimentar com a mão isso. Então a gente vai encontrar aqui o cálculo de tolerância de chavetas, que a gente só vai dar uma olhadinha rápida, tá? Porque tem uma disciplina específica para tolerâncias e ajustes. Então tu vai olhar aqui um furo P9, tá? Olhar na tabela de eixo 15, tu vai dizer que ele tem que ser de menos 0,061 a menos 0,018, tá? E o eixo de 0 a menos 0,043. Ou seja, tu fazendo um pelo outro, a chaveta pelo rasgo, tá? Eu vou ter pelo menos uma interferência em torno de 0,02 milímetros ou 2 centésimos. Ou seja, isso não entra com a mão, tá? Isso tem que entrar forçado mesmo para conseguir montar, tá? É isso aí que eu estou dizendo? Dependendo ali das medidas, vai ser isso mesmo, tá? Então o rasgo está dando aquelas dimensões e a chaveta está dando as dimensões ali também. Quer ler mais sobre isso? Eu peguei aqui esse site da Mechatronic aí, só você copiar ele, cola na barra aí do Google e você vai poder ver um pouco mais sobre tolerância de chavetas, certo? Vá lá. Então aqui ele vai dando mais exemplos, tá? A gente vai olhar ali que cada vez mais as folgas entre as medidas são maiores, tá? Então nesse caso aqui ela já é deslizante livre. Tu vai olhar que o rasgo inferior ele será menor que o rasgo superior, então eu vou conseguir deslizar essa peça aí com uma certa facilidade. Ok? Vamos lá, a última partezinha desse vídeo aí. Elementos de fixação, o que? Anéis elásticos. O anel elástico é um elemento usado em eixos ou furos, tendo como principais funções, né? Questão de prova aí.
Evitar deslocamento axial de peças. O que é o deslocamento axial? Quando eu tenho uma peça aqui dentro, eu não quero que haja esse movimento de entrar e sair, né? Então é um movimento axial, né? Se eu quisesse evitar que a minha tampa entrasse na caneta, eu teria que ter um elemento que evitasse esse movimento. Posicionar ou limitar o curso de uma peça ou conjunto deslizante sobre o eixo. Esse elemento de máquina é conhecido também como anel de retenção, de trava ou de segurança, que algumas vezes ele é até usado como elemento de segurança quando calculado para isso. Ele estoura o movimento e vai parar esse movimento aí relativo. Então aqui está mostrando aqui algumas peças, aqui uma montagem de uma peça de uma porta, né? E aqui são engrenagens que eu quero manter a engrenagem no lugar. Então tem um eixo, um rasguinho no eixo e bota lá o anel elástico, tá? O material de fabricação é um aço mola, formato de um anel completo, que se aloja em um canal circular construído conforme normas. Então ali está, né? É um eixo que eu vou poder, está dizendo que eixo de 4 a 1 metro de diâmetro, tá? Isso é o que está normalizado, conforme a DIN 471. Tá? E aí eu posso achar as dimensões dele, dos elementos que eu vou trabalhar, que no caso ele está me dando o N, né? O quanto é que eu tenho que deixar de material para fora do rasgo do canal. Senão eu poderia quebrar, né? Certo? Então, conforme o tipo dele, tem as dimensões ali, tudo isso ali vezes 3 ali, uma vezes... Opa, tá lá, vezes 3, né? Ok. Então, a escolha do anel, em função do tipo de trabalho e operação, existe tabela padronizada de anéis, né? Então, eu vou achar lá para o diâmetro de furo lá que eu tenho, né? O diâmetro de eixo D1 para um diâmetro de profundidade D2, uma largura em milímetros, né? Aí eu vou só procurar aqui na minha tabela qual é as dimensões que eu vou ter, aí eu vou depois ter que procurar na outra tabela qual é o anel que eu vou trabalhar, se ele ali sem a pressão, né? Ele está fechadinho ali, está normal. Isso aí tem catálogos aí que tem uma enormidade desses anéis aí, tá? De novo, tem que ter paciência para procurar ou veja aquilo que é utilizado na sua empresa. E aqui tem alguns tipos de alicates, tá? Que são utilizados para desmontar esses anéis. Ele tem aqueles biquinhos que vai entrar nos furinhos, esses 2 furinhos que tem aqui, ó, tá? Que é o diâmetro D5. Vamos achar aqui um diâmetro D5, um anel de 10 milímetros. Cadê o D5, D5, D1, D5? Está aqui 10 milímetros. É um furinho de 1,5 milímetros. Tá? Então tem que ter um anel, que é o alicate, que o furo dele tem que ser aproximadamente 1,5 milímetros. Maior não entra, menor poderá escapar. Né? Então ele tenta para entrar com ataque de frente, como esses aqui, e onde eu não tenho espaço, esses aqui mais do fundo, né? Ok? Define as dimensões de um anel elástico para este eixo de diâmetro 12 milímetros. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou consultar minhas tabelinhas aí. Então o diâmetro é 12 milímetros. E aí eu vou olhar as tabelas aqui, conforme os diâmetros que estão, e dali eu vou achar qual é o meu anel adequado. Tá? Quer saber um pouquinho mais? lumafix.com.br, anexo 002.pdf. Dá para pegar em casa isso. Tá ok? Então vamos acabando a nossa aula número 2. E nossa aula número 3, vamos ver então parafusos. Feito, pessoal? Então até lá. É aquilo que a gente costuma dizer, né? Para aprender qualquer coisa, coragem e dedicação. E temos que seguir o maior mandamento que Deus colocou sobre nós. Seja feliz. Obrigado.